Olá, queridos. Eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o novo formato dos nossos vídeos de domingo, dos vídeos que eu lanço todo domingo. Eu estava fazendo meditações e estudos bíblicos e eu resolvi fazer algo básico para a vida cristã. Atividades, atitudes, disciplinas que todo crente tem que ter. Todo crente tem que ter. Algumas delas você já tem, você já pratica, está cansado de saber, mas tem outras, né, que você ainda não sabe, não pratica, sabe, mas não pratica. Então sabe que tem que fazer, mas não sabe como fazer. Então, esses vídeos que eu estou colocando aqui no domingo são os básicos para que todo crente novo precisa saber. Então, se você já é um crente velho, tem coisas aqui que, né, maneiras de fazer que você ainda não sabia e eu espero que te ajude. Se não, você passe isso, compartilhe com pessoas que estão começando agora, né? Deve estar cheio de crente novo na tua igreja, eu espero, e está precisando aprender o beabá. O beabá, como é que faz? Certeza da salvação, oração, coisas básicas. Como é que eu começo? Como é que eu faço? Então, é isso que nós estamos fazendo nesse vídeo aqui. E antes de entrar no nosso estudo de hoje, eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal e a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, o pessoal da igreja, e ajudar a gente a abençoar outras pessoas. Não se esqueça que nesse mesmo canal, toda semana, durante a semana, todo dia, de segunda a sexta, eu jogo uma meditação curtinha, na hora do almoço. Eu lanço aqui nos Estados Unidos, eu sou pastor aqui nos Estados Unidos, então eu lanço aqui às 11h30 da manhã. Então, às vezes é diferente o horário, né? O fuso horário. Tem hora que é 1 hora de diferença, agora nós estamos com 2 horas de diferença, então tem hora que... Mas é 11h30 aqui no horário de Nova York. Então eu lanço, na hora do almoço aí, eu lanço essa meditação curtinha todo dia. E no domingo eu faço algo um pouquinho mais longo. Então, vamos ver o curso, o estudo de hoje. O estudo de hoje é como faço para ler a Bíblia. Como faço para ler a Bíblia? Alguns espertinhos aí falavam, só abrir a Bíblia e começar a ler. Não é bem assim. Não é bem assim. Exige um pouquinho mais de disciplina do que simplesmente abrir o livro e começar a ler. Da onde, né, se você está começando agora, onde que você vai começar? Onde você vai começar? A Bíblia é ainda um livro desse tamanho, né? Várias páginas, livros, histórias diferentes. Né? O pessoal fica perdido. Você fala, ó, toma a Bíblia aqui, Deus te abençoe. A pessoa aceita Jesus, você compra uma Bíblia para ela, olha, Deus te abençoe, um abraço. Não é bem assim, né? Eu quero te ajudar a ler a Bíblia. E você que já é crente mais antigo, existem certas dicas aqui que vão te ajudar também. Então deixa eu compartilhar com você o que eu estou falando. Para seguir Jesus, você precisa saber o que ele disse e o que ele fez. Ponto final. Não tem jeito de ser um cristão, de ser um crente, de falar que é discípulo de Jesus, que segue a Jesus, que acredita em Jesus, se não conhece o que ele fez, quem ele é, o que ele fez e o que ele ensinou. Não tem jeito. Você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que conhecer as Escrituras. E a minha sugestão, se você é um crente novo, comece com os Evangelhos. Comece com os Evangelhos. Então procura na tua Bíblia onde estão os evangelhos, né? Tem duas partes importantes na Bíblia, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento começa com os evangelhos, então é as histórias da vida de Jesus, o que ele falou, como é que ele viveu, né? Do nascimento, os ensinamentos de Jesus, né? São os 4 livros importantes que você tem que ler e conhecer bem, que é o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Você tem que conhecer estes livros bem, porque fala da vida de... Você quer conhecer Jesus? Fala da vida de Jesus. Você quer conhecer Jesus? Quem ele era, o que ele falou, o que ele fez? Você vai no Evangelho. Tem muita gente dando palpite hoje em dia a respeito de Jesus.
E o pessoal fala, não, mas Jesus era assim, Jesus fazia isso, Jesus acreditava, Jesus ensinou isso. Vai lá no Evangelho, leia o Evangelho, estude o Evangelho. Então, esse é o primeiro passo que você tem que fazer. Comece com os evangelhos. Se você é um crente novo, comece com os evangelhos. E a minha sugestão é você começar com o evangelho de João. Se você é crente novo, ou se você está ajudando um crente novo, fala para ele começar com o evangelho de João. Por quê? Porque o objetivo do evangelho de João é provar que Jesus é o Filho de Deus. E a todos que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Esse é o objetivo. Então, a pessoa ter certeza da salvação, conhecer Jesus, ter certeza da vida eterna. Então, esse é o primeiro objetivo. Se você já é um crente mais antigo, volte no Evangelho. Vai, começa Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai ler os Evangelhos. Ao ler, quando você lê, você não vai simplesmente ler. A minha sugestão é que você tenha talvez você use um tablet, você use uma Bíblia, um caderno, gosta de escrever. Né? Então procure, anote o versículo, o capítulo do dia, a história do dia. Às vezes você vai na história, uma história por dia. Né? Então o que você vai procurar naquele texto? Quando você lê um texto, não lê muita coisa não, porque senão você fica perdido. Né? Leia uma história, pare ali e medite nela, estude. Né? O que você vai procurar ali? Tem um exemplo que eu posso admirar aqui, um exemplo que Jesus me dá, ou que eu tenho que evitar, algo que eu tenho que admirar, gostar, olha que bom, esse cara fez, ó, Jesus fez, ó, esse discípulo, ó, esse apóstolo fez isso, bom, ó, fulano de tal fez aquilo, não, aquilo lá não é bom não. Então, coisas boas e coisas ruins, anote que tem um exemplo que eu posso admirar ou tem um exemplo que eu posso evitar. Qual que é? Escreva. Né? Tem uma ordem que eu tenho que obedecer? Tem algum mandamento? Jesus várias vezes fala, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer... Tem uma ordem nesse texto, nessa história de Jesus que eu tenho que obedecer? Então escreve, anota, põe o versículo. Talvez até põe o versículo para memorizar. Tem algum pecado que eu preciso confessar? Nessa história aqui, Jesus condena alguma coisa? Jesus reclama de alguém, condena alguém por estar fazendo isso, está fazendo aquilo, fala para não fazer. Tem algum pecado que eu preciso confessar? Nesse texto aqui, nessa história que eu estou lendo? Existe alguma promessa que eu preciso abraçar, que eu preciso receber, que eu preciso me apropriar dela? Uma promessa de Jesus nessa história, que ele vai fazer isso, que ele vai tratar da gente assim, que ele vai proceder dessa forma ao nosso favor, que ele vai responder à nossa oração, vai curar, vai abençoar, vai abrir a porta. Tem alguma promessa? Então, quando você estiver lendo o texto, aí você pode aplicar isso em vários textos, quase todos os textos você aplica. Tem textos que você não vai ter uma coisa, vai ter a outra, tem textos que você não vai ter a outra, vai ter a uma. Mas a ideia é esses parâmetros aqui te ajudam a meditar no texto, a estudar o texto, a tirar verdades do texto para a tua vida pessoal. Então é extremamente importante quando você lê. E se você tiver ou um notebook, ou um tablet, né, ou um caderno, vai escrevendo o que você descobriu naquele texto, naquela história. Né? Talvez você precise, né, se encontre um texto, você entra e a coisa é mais complicada um pouquinho. Né? Então arruma um grupo de estudo, né? Com um crente maduro, discuta as partes que você não entende. Né? Eu não entendi isso aqui. Pergunte para alguém. Você lembra dos bereanos, né? A igreja lá de Bereia, que Paulo foi pregar, e o pessoal checou Paulo. Né? Olha o versículo 11 do capítulo 17 de Atos, diz assim, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim.
O Paulo chegou lá com essas ideias todas aí de Jesus, o Messias, morreu crucificado, ressuscitou no terceiro dia, cumpriu as profecias, aquele negócio todo, e o pessoal falou, opa, como? Kuma, como diz o pessoal lá em Minas, Kuma? Não, vamos cheque isso aí. Naquela época, a beleza dessa história aqui é que hoje em dia eu tenho várias versões nesse meu tablet aqui, no meu iPad. Tenho no meu computador, que eu estou clicando aqui para você. E no telefone que eu estou gravando, que eu estou usando como câmera, eu tenho uma Bíblia também com várias versões da Bíblia. Então, eu simplesmente posso bater lá pela palavra, pelo versículo, pelo livro, pelo tema e achar o que é que está acontecendo. Você pode fazer isso, eu posso fazer isso. Hoje em dia é a coisa mais fácil. Naquela época, para a pessoa ter um livro da Bíblia, o cara tinha que ser extremamente rico. Somente as sinagogas tinham a cópia dos livros da Bíblia, e algumas sinagogas não tinham todos os livros, não, porque era algo extremamente caro, porque eram feitos à mão. O cara tinha que escrever, fazer uma cópia. Então eles tinham que ir lá para a sinagoga e falar assim, ó, tem que checar o Isaías para ver se o que Paulo falou do Isaías está certo. A vantagem daquele povo lá é que muitos deles, porque eles não tinham a Bíblia e estudavam muito a Bíblia na sinagoga, eles memorizavam porções enormes das Escrituras. Então tinha um irmãozinho lá que era bom em Deuteronômio, então, tinha um irmãozinho lá que tinha decorado Isaías, tinha um irmãozinho lá que tinha decorado os Salmos, ou pelo menos a maioria dos Salmos. Que negócio todo. Então o pessoal juntava e falava, ó, o Paulo falou isso e falou que Davi escreveu isso nos Salmos. Fulano, fala aí, qual o salmo que falou mesmo? Falou. Fulano do Isaías, o Paulo falou isso mesmo, Jesus, o Isaías falou isso mesmo, aquilo que Paulo mencionou, falou, a turma estava checando. Quando não tinha isso, eles iam para a sinagoga e abre os rolos, vamos estudar, ver se é isso mesmo que está acontecendo aqui. A disposição, o desejo, a avidez, isso aqui que Paulo, que Lucas, né, o autor de Atos, fala assim, a avidez dessa turma de checar se o que Paulo estava falando era verdade. Não vamos comprar. E você tem que fazer isso. Tem que fazer isso com os pregadores, tem que fazer isso com o pastor, tem que fazer isso com todo mundo. Não é que você vai criticar toda hora, achar ruim, mas errou ali, errou. Não. O ensino vem das Escrituras. Isso é o que eles estavam querendo fazer. E fizeram bem. Então você tem que fazer isso. Discute com outras pessoas. Isso que eles estavam fazendo. Conversa. Ó, eu bati o olho nesse texto aqui e não sei o que ele significa. Você pode me ajudar? Você vai ter algum irmão na igreja, irmã, que pode te ajudar. Em algum versículo da Bíblia. E hoje em dia tem tanto... A gente não tem desculpa, queridos. Não temos desculpa. Hoje tem tanto recurso, tanto recurso. Você talvez prefira, né? Pode achar útil usar uma Bíblia de estudo. Uma Bíblia de estudo hoje em dia é tão popular, né? Uma Bíblia e tomar nota sobre o que você lê. Tomar nota eu já mencionei, mas a Bíblia de estudo hoje em dia é uma enciclopédia bíblica num livro. Uma enciclopédia bíblica num livro. Então você tem tudo ali. Você tem comentário, você tem dicionário, você tem teologia, você tem geografia, você tem tudo. Biografia, tudo, mapa. Uma Bíblia de estudo, né, é perfeita? Não, não é. Mas para a pessoa que não tem nada, que não tem condição de comprar uma biblioteca como essa aqui, que nem minha é essa aqui, eu estou gravando na biblioteca da igreja. Né? Mas eu tenho a minha biblioteca, mas agora a minha biblioteca está no meu computador e no meu tablet. Eu tenho mais livros no meu computador e no meu tablet do que eu tenho na minha biblioteca mesmo. Então eu estou desfazendo dos livros de papel e usando só
computador, praticamente. Mas quem tem uma Bíblia de estudo, está tudo lá. Tem comentário, aplicação, como é que funciona, as dúvidas, as dificuldades do texto, o original, como é que o grego fala, como é que o hebreu fala. Ajuda. Então, leia todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias. Todos os dias. É extremamente importante que você faça isso. Se você não tiver... Isso é a parte da disciplina. Ler todos os dias. Por exemplo, eu estou usando o meu telefone como câmera, mas no meu telefone eu tenho um aplicativo, provavelmente você tem aí também. Aqui chama YouVersion, que é um aplicativo de Bíblia, de graça. Você põe no teu telefone, põe no tablet, de graça. Pessoal de uma igreja aí, os irmãos abençoados, resolveram criar esse aplicativo. Tem várias versões, tem versão em inglês, versão em português, várias línguas. Então você pode ter, eu tenho 3, né, que eu achei já, tem umas 3 ou 4 versões em português. E você escuta, você escuta, né? Eu ponho a Bíblia para escutar. Eu uso a de inglês, obviamente, né? Eu moro aqui nos Estados Unidos, então eu uso a de inglês para escutar como é que eles pronunciam palavras. Então eu vou não só aprendendo a Bíblia, mas eu vou aprendendo o inglês, como é que você fala a palavra, aquela palavra, como é que pronuncia aquele nome daquele sujeito em inglês. Então, leia todo dia bate lá, né? 3, 4 capítulos, opa, tem um versículo aqui que me chamou a atenção, para ali, aí eu vou no meu aplicativo de Bíblia, de estudo, para ver o que significa, o que falou, qual que é a mensagem daquele versículo. Você tem que criar a sua disciplina, memorizar os versos, né? O Salmo 119, 15, 16 diz assim: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Memorizar a palavra. É nesse texto aí do Salmo 15, que é no versículo 10, 9 e 10, de maneira, no versículo 9 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir os teus mandamentos. Versículo 11, olha o que ele diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração. O que é isso? Isso é memorização. Você guardar a palavra no coração. E aí você vai saber, né, quando você enfrentar a tentação, a palavra vai vir, o Espírito vai trazer a palavra que está lá na tua memória. Olha, a Bíblia diz, não faz isso, a Bíblia diz, não faz aquilo, a Bíblia diz, não... E você vai lembrar da palavra. Então, você tem que praticar, você tem que fazer, você tem que usar a tua memória, tem que estudar, tem que ler. Algumas coisas que podem ser úteis, eu já compartilhei com você, começa lá nos evangelhos, mas alguns livros da Bíblia que depois que você lê os evangelhos, você talvez dê uma olhada neles, que seria importante. O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Eu sei que tem alguns livros, o livro de Gênesis tem aquelas genealogias, fulano de tal, né? Gerou ciclano de tal, aquele negócio todo. E tem gente que não gosta disso, mas é importante, porque é importante quando você vê a genealogia de Jesus, é lá o livro de Gênesis que eles vão começar a coisa, né? E vai vindo até Jesus. Então é importante saber que Jesus não tinha somente a linha até Davi, ele tinha a linha até Abraão, tinha a linha até Adão. Então é importante a gente saber disso. Mas é o primeiro livro da Bíblia. Tudo que começou no mundo está lá no livro de Gênesis. Todas as coisas. Não só a criação do mundo, a criação dos seres humanos, depois a queda, o pecado. Como é que nós estamos nessa bagunça toda? As coisas estão tudo escritas lá. Estão tudo escrito lá. Né? E o chamado de Deus, do povo, escolher o povo para trazer o Messias. Está tudo lá. Está tudo lá no livro de Gênesis. Então, leia o livro de Gênesis. Talvez fosse bom você ler
incluir ali o livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio. Por quê? Porque é o último livro de Moisés. O Gênesis é o primeiro livro, o Deuteronômio é o último livro de Moisés. Então são os 5 primeiros livros da Bíblia, são escritos por Moisés. O primeiro é Gênesis, o segundo é o livro... o último é o livro do Deuteronômio. O primeiro é Gênesis, o último é o Deuteronômio. E é o livro mais citado por Jesus no Novo Testamento. Então, é importante você saber que se o livro de Deuteronômio era importante para Jesus e ele memorizou o livro todo, porque ele tinha ele na ponta da língua, deve ser importante para a gente. Então, vai lá no Deuteronômio também. O livro de Salmos é o outro. Leia o livro de Salmos, tanta coisa, aprender a louvar, aprender a orar, né? Leia o livro de Salmos. O livro de Salmos é extremamente rico, né? Rico. O livro de Provérbios, né? Sabedoria prática para o dia a dia. Então é extremamente importante você ler o livro de Provérbios. Sabedoria. Como é que eu faço isso nas coisas, no dia a dia? Como é que eu aplico a palavra de Deus no dia a dia? Então o livro de Provérbios é riquíssimo nisso. E a carta de Paulo aos Romanos, né? A carta de Paulo aos Romanos, Paulo explica o que significa ser um cristão. É uma explicação do Evangelho. É uma explicação do Evangelho. Tem algumas coisas que são meio complicadas, mas ele explica direitinho o Evangelho. É extremamente importante você conhecer o Evangelho. Então, esses livros, depois dos Evangelhos, você dá uma checada nesses livros e leia esses livros. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso aí você tem. Se você não acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, não faz sentido nenhum ler a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Nela nós encontramos quem é Deus, o que Ele fez, o que Ele quer, quem nós somos, por que estamos dessa forma, do jeito que estamos, como é que podemos ser salvos e redimidos. A Bíblia nos ensina o que vai acontecer no futuro. A Bíblia nos ensina do passado, do presente e do futuro. E como é que Deus age na história, e como é que Ele está agindo na história. E como é que Ele está agindo na nossa vida. Então ela nos fornece a sabedoria necessária para compartilhar com os outros as boas novas sobre Jesus. Como é que você vai compartilhar de Jesus? Como é que você vai experimentar Jesus e como é que você vai compartilhar Jesus? É a Bíblia que nos diz todas essas coisas e nos dá todas essas informações. A Bíblia é útil para nos ensinar para ensinar outras pessoas, reconhecer ensinamentos incorretos e aprenderem a viver como seguidores de Jesus. A Bíblia é que vai nos ensinar isso. Né? O que Deus quer, o que Ele fez, o que a gente precisa fazer, o que Ele está fazendo na nossa vida, as transformações, as coisas que precisamos adquirir na nossa vida, começar a fazer na nossa vida, coisa que precisamos retirar da nossa vida. É na Bíblia que nós vamos descobrir isso e ter sabedoria para lidar com a nossa nova vida em Cristo Jesus. Né? Paulo escreve isso para Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 17, ele diz assim: toda a escritura, toda, não é parte não, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu tenho um sermão nesse texto aqui e eu publiquei ele tempo atrás e vou publicar ele de novo, que é um sermão de prova no meu seminário, no seminário. Então, aguarde aí que eu tenho um sermão muito interessante nesse texto. É um texto extremamente importante que fala das Escrituras e quão importante é as Escrituras para nós. Por quê? Porque elas vêm de Deus. Deus inspirou os autores para colocarem naqueles manuscritos aquilo que precisamos saber sobre o universo, sobre Deus, sobre a salvação, sobre nós mesmos. O que precisamos saber de Deus está ali. Agora, né? Nesse momento da nossa vida.
E nós precisamos ler as Escrituras, estudar as Escrituras, meditar nas Escrituras e praticar as Escrituras. Então, como é que eu faço para ler a Bíblia? Eu espero que eu tenha te ajudado. Desafiado você a começar a ler a Bíblia de forma séria, constante e de forma prática. Saber o que você vai fazer. Esse é o meu objetivo aqui, tá bom? Eu espero te encontrar durante a semana no nosso Pingo de Prosa. Se não, a gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço. Deus te abençoe.